Não é segredo para ninguém que o Maracanã é sinônimo de história. Há mais de 70 anos ele foi inaugurado e recebeu diversos eventos esportivos e culturais marcantes nesse período. E realmente é o maior estádio do país, seja em capacidade, seja em importância. Mas afinal, como o Maraca foi construído? Bom, tudo começou em 1946, quando a Alemanha retirou sua candidatura para sediar a Copa. E o Brasil ficou sem concorrência. Com isso, a Copa de 1950 aconteceu no Brasil e era necessário ter uma estrutura à altura da competição. Então, o grande palco da Copa foi construído na então capital do país. Com essa missão em mãos, as obras se iniciaram em 1948, com o objetivo de construir o maior estádio do mundo, que superaria o Hampden Park de Glasgow. Existe uma estimativa que para tirar a arquitetura oval do papel foi necessário um custo total de 250 milhões de cruzeiros. O investimento era proporcional ao projeto audacioso, já que o palco tinha a capacidade de receber cerca de 200 mil pessoas. Em algumas áreas do estádio, o público ficava em pé, já que não existia cadeira. Em 6 meses de trabalho intenso, foram necessários 10,4 milhões de cruzeiros só para comprar material. Inicialmente, o plano era gastar 150 milhões de cruzeiros. Mas como dificilmente as coisas no futebol brasileiro seguem o planejado, houve um aumento de quase 54% nos gastos. Na obra, cerca de 1.500 homens ajudaram, e mais 2.000 contribuíram na finalização da empreitada, já que existia uma pressa absurda para ter o Maracanã à disposição para a Copa de 50, e porque não havia tempo hábil para grandes acabamentos e ajustes. Porque 22 dias antes da Copa começar, o Maraca não estava 100% pronto para receber um jogo de futebol, contrariando a previsão de inauguração em abril. Até por isso, todo o projeto só foi concluído em 1965. Existiu uma briga política na construção do Maracanã, já que o então deputado federal Carlos Lacerda criticou o prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, por causa dos gastos e o local do estádio, porque ele acreditava que Jacarepaguá deveria ser o local ideal para a construção. Mas com o apoio do jornalista Mário Rodrigues Filho, as coisas se desenrolaram bem para o prefeito e ele conseguiu construir o estádio como já pretendia anteriormente. No local escolhido para se ter o estádio, existia uma arena que recebia corrida de cavalos. A inauguração dele aconteceu em 16 de junho de 1950, com um amistoso entre seleções do Rio de Janeiro e São Paulo. Os paulistas saíram com um triunfo por 3-1, e o craque Didi foi o primeiro jogador a marcar um gol no estádio. Então, na tão esperada Copa de 50, a seleção jogou 5 partidas no Maraca, que foi o principal palco da competição. No jogo decisivo entre Uruguai e Brasil, quase 200 mil pessoas estavam lá presentes, com 173 mil pagantes. Todas essas pessoas ficaram traumatizadas com a maior decepção da história do nosso futebol, já que o Brasil perdeu por 2-1 e deixou a Julicimê escorrer de suas mãos. Esse, sem dúvidas, foi o principal jogo da história do Maracanã, e todo esse episódio ficou conhecido como Maracanaço. Oficialmente, a partida com o maior público do estádio aconteceu em 1969, em um jogo das eliminatórias entre Brasil e Paraguai. Mas é difícil pensar que o Maracanã recebeu mais espectadores nesse jogo do que um jogo que era praticamente uma final de Copa do Mundo. O Maraca também recebeu a tão polêmica Copa Rio, um torneio que tinha participantes de vários países e tem um valor de um mundial para algumas pessoas e para outras não. Mas o fato é que o Palmeiras e a Juventus se encontraram na final de 51 e o Verdão se tornou campeão. Em 52 também teve outra edição da Copa Rio, e o Fluminense conquistou o título. O Maracanã inicialmente tinha o nome Estádio Mendes de Moraes, já que ele foi o principal responsável pela construção. Mas o local também era chamado de Estádio Municipal do Derby, já que o nome do terreno era Derby Clube da Tijuca. E pouco tempo depois passou a ser conhecido como Maracanã, por causa das aves que sempre marcavam presença na região. Elas se chamavam Maracanã-Guaçu. E também a presença do rio Maracanã contribuiu para esse nome ficar famoso. 16 anos depois, o Maracanã recebeu o nome Estádio Jornalista Mário Filho, já que ele também foi muito importante para a construção do estádio. Inclusive era irmão de Nelson Rodrigues. O Maracanã também foi muitas vezes a segunda casa de Pelé, já que lá ele teve muitos eventos marcantes de sua carreira, como os 2 jogos no Brasil do bicampeonato mundial pelo Santos e a sua despedida da seleção brasileira. Mas o
principal momento de sua trajetória no estádio foi em 1969, quando em um Maracanã lotado ele marcou seu 10º gol em uma cobrança de pênalti. Em 68, a Rainha Elizabeth visitou o estádio. Inclusive, a cadeira em que ela sentou é exibida no Tour Maracanã até hoje. E ao longo dos anos, o estádio recebeu diversos artistas famosos, como Paul McCartney recentemente, além de Tina Turner, Frank Sinatra, e o estádio ainda contou com a presença do Papa João Paulo II em 2 oportunidades. Voltando para o futebol, em 1976, a máquina tricolor comandada por Rivelino enfrentou o Corinthians na semifinal do Brasileirão, e o presidente do clube carioca provocou a torcida adversária, e isso definitivamente não foi uma boa ideia, já que os corintianos compareceram em peso e passaram de fase, e tudo isso ficou conhecido como invasão corintiana. Ao todo, o Maracanã recebeu 8 finais do Brasileirão, e uma em especial mudou toda a sua história. Em 1992, Botafogo e Flamengo se enfrentaram no estádio. Antes do jogo, uma grade de proteção da arquibancada caiu, 82 pessoas ficaram feridas e 3 faleceram. Com essa tragédia, ficou claro que o Maracanã precisava ser reformado para se tornar um ambiente seguro. Por isso, o estádio ficou interditado por 7 meses. Pouco tempo depois, o Maracanã passou por uma reforma intensa para receber o Mundial de 2000. O estádio perdeu boa parte de sua capacidade porque foram colocados assentos individuais no anel superior. Com isso, ele passou a poder receber no máximo um pouco mais de 103 mil pessoas. Consequentemente, o Maraca perdeu o posto de maior estádio do mundo, mas ficou mais seguro e confortável. Outra grande alteração foi feita no Maracanã poucos anos depois, visando o Pan-Americano de 2007. Na época, o estádio tinha uma capacidade de 89 mil pessoas e passou por uma reformulação. Mas essa perda de capacidade não foi tão dolorosa quanto a perda do setor mais popular do futebol brasileiro com ingressos de valores acessíveis, a geral do Maracanã. Ela juntava torcedores cariocas rivais que ficavam em pé e criavam um ambiente muito icônico. Mas em seu lugar foram instaladas cadeiras. Isso aconteceu por determinação da FIFA. Inclusive, essa entidade tão poderosa foi essencial para a maior alteração da história do estádio visando a Copa de 2014. A grande reforma do Maracanã foi toda acompanhada pela FIFA e foi toda moldada conforme suas determinações. Com isso, houve demolição de parte do estádio, diminuição de capacidade para cerca de 79 mil pessoas e a óbvia modernização. Mesmo depois de tantas alterações, o Maracanã conseguiu enriquecer ainda mais sua gigantesca história e recebeu mais uma final do Mundial, apesar das grandes polêmicas em 2 anos e meio de reforma. Para as Olimpíadas, 2 anos depois, houve pequenos ajustes para se adequar aos pedidos do COI, mas a obra foi muito menor, já que o estádio estava novo. O Maracanã com certeza recebeu muitos jogos e eventos históricos, então não dá para listar todos eles aqui, mas ao todo ele recebeu 5 jogos de final de Libertadores, 8 finais do Brasileirão, Pan-Americano, Olimpíadas, Copas do Mundo, Copa da Confederação, Copa América e muito mais. Só esses dados provam que ele é o estádio mais importante do país, e sem ele não existiria um palco à altura do tamanho do futebol brasileiro. Ele pode contar quase sempre com um gramado desgastado e criar conflitos entre dirigentes que tentam se sobressair no mundo do futebol. Mas com certeza o Maraca é nosso, sendo o palco de grandes eventos e jogos. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu humilde like, faz toda a diferença no vídeo, na recomendação, no alcance. O YouTube entende que o vídeo é bom através do seu gostei, então por favor, deixa o like. Também peço que você deixe seu comentário fazendo uma sugestão de melhoria, falando o que eu posso trazer de novo para o canal, o que eu posso melhorar realmente. Também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo.